Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade aos nossos labs aqui no Pact Tracer, hoje nós vamos falar sobre o modo simulação. Bom, e para mostrar esse modo, então eu vou abrir um cenário que a gente já tinha criado num dos vídeos anteriores, vou abrir aqui o Intro 1 e aqui está a nossa pequena rede, tá? E o que é o modo simulação, né? O modo simulação é um modo que permite que você veja com detalhes o caminho que os pacotes, que os frames, enfim, fazem de um ponto para o outro aí na sua rede. Tá? É mais ou menos o que a gente tenta fazer com o Wireshark, né? Então eu tenho uma playlist aqui que eu estou colocando alguns vídeos sobre o Wireshark aqui no canal Hardware Magazine. E quem está acompanhando sabe, né, que o Wireshark é aquele programa que serve para a gente fazer uma análise dos pacotes, né? Então aqui a título de estudo, né, ou a título de simulação, é mais ou menos parecido, né? Então como é que ele funciona? Eu venho aqui ó, onde está escrito Simulation, ele vai me abrir esse painel aqui. Veja que ele tem vários protocolos aqui que eu posso brincar. Eu vou marcar aqui para ele não mostrar nenhum. Vou clicar aqui para editar. E aqui tem então os protocolos aí que ele permite a gente fazer uma simulação. Para ficar mais didático, eu vou clicar aqui em ICMP. Eu vou selecionar apenas o ICMP. Para quem não sabe, o ICMP é o protocolo utilizado pelo comando ping, né? Então, quando você está no dispositivo e pinga o endereço para saber se ele responde, quem está trabalhando nesse comando é o protocolo ICMP, tá bom? E como é que funciona? É muito simples, né? Tudo que eu tenho a fazer é vir aqui nesses envelopes. Então eu tenho tanto um envelope que é o Simple PDU e tenho também o Complex PDU. Eu vou colocar o simples aqui só para só para vocês verem como é que é, né? Que é mais fácil de mexer. Então basta eu clicar nele, aí já aparece esse envelopinho aqui para eu colocar ele em algum lugar. E tudo que eu tenho a fazer aqui é colocar ele então na minha origem, onde eu quero que ele saia, até o dispositivo para onde eu quero que ele vá. Se eu clicar nesse botão play, ele vai começar a mostrar aí o envelopinho mexendo aí ao longo da rede, né? Mas eu prefiro clicar aqui, ó. Eu vou clicar nesse botão e você vai perceber que quando eu clicar nele, ele vai aqui em cima ele começa a popular, né? Começa a mostrar então os passos que ele está fazendo para chegar no seu destino e assim por diante. Então agora ele foi até o switch aqui, né? E se eu clicar aqui em cima dele, ele já vai me abrir algumas informações. Olha só que interessante. Então ele tá dando algumas informações de acordo com o modelo OSI. Para quem não sabe o que é o modelo OSI, eu tenho um vídeo aqui no canal Hardware Magazine, um vídeo até mais ou menos comprido, onde eu explico o que é o modelo OSI, falo sobre as suas camadas. Então, se você quiser conhecer mais sobre o assunto, dá uma olhada nesse vídeo. Aqui no Pact Tracer, então ele dá informação do que está acontecendo, por assim dizer, né? Então, clicando aqui ó, na camada 1, ele está falando que essa porta aqui recebeu o quadro. Se eu clicar aqui em cima, aí ele me dá as informações sobre o que está acontecendo com esse pacote em relação à camada 2 do modelo OSI, né? Como esse aqui é um switch layer 2, né, um switch camada 2, ele não mostra informações nos outros layers, né? Ele vai só até a camada 2. Então ele está falando o que aqui para a gente, né? Bom, ele está falando aqui sobre o MAC address, né? Então o que vai acontecer? Eu também, né, para quem tiver curiosidade, eu tenho um vídeo aqui falando apenas sobre endereço MAC também, tá bom? E ele está falando o seguinte, que esse endereço MAC foi encontrado na tabela MAC do switch. Eu tenho um vídeo aqui explicando esse processo com um pouco mais de detalhes, tá? Eu tenho um vídeo falando sobre MAC address, sobre domínio de broadcast, e lá eu explico como é que funciona essa dinâmica, tá?
E ele está falando aqui que esse daqui então é um frame unicast, né? Então o switch ele vai procurar na tabela MAC dele qual que é o MAC para onde ele tem que ser enviado. Quando eu vejo aqui nas camadas referentes à saída desse frame para fora do switch, ele está falando, ó, bom, então ele vai precisar jogar esse frame numa porta, né? E essa porta qual que é? É essa daqui, que é uma porta de acesso. E dessa porta, então, o frame vai embora. Se você quiser, você pode até dar uma olhada em alguns detalhes aqui sobre as PDUs, tá? E pode continuar a simulação. Então, se eu clicar aqui de novo, aí ele vai mostrar o pacotinho chegando aqui no servidor. Aí olha só que legal. O endereço IP desse cara, ó, tá ali, ó, é 192.68.1.20. E o endereço desse cara aqui é o 192.68.1.100. Se eu clicar aqui no envelopinho, agora que ele chegou aqui no servidor, olha só as informações que aparecem aqui na camada 3, né? Então ele está mostrando aqui, ó, que o endereço IP de origem é o endereço IP do computadorzinho que a gente acabou de olhar, ou seja, ele que enviou esse pacote para esse cara. Então, aqui ele diz que o endereço de origem é 192.68.20 e o endereço de destino é o endereço do servidor, onde ele chegou, né? Então, correto. E veja só que interessante, né? Quando eu falo que, quando eu vejo aqui esse mesmo pacote sendo mandado, né, eu estou mandando então uma resposta do servidor para aquele computador. O endereço IP daí muda, né? Porque daí o endereço IP muda não, né? O que muda aqui é a posição. Então o endereço de origem passa a ser o endereço do servidor e o endereço de destino passa a ser o endereço do computador, né? Tanto que agora, se eu clicar de novo aqui, ó, o pacotinho vai ser mandado para o switch. Tá? Se eu clicar lá de novo, eu não vou ter mais o layer 3, né? Porque é um switch camada 2. Aí depois você pode dar uma conferida aí para ver o que ele está fazendo, tal. É mais ou menos o mesmo processo, só que, né, de lá para cá. E se eu clicar de novo, eu vejo o pacotinho chegando no computador, né? Então, e aqui é concluído aqui o processo. Tá? Então, basicamente, pessoal, o modo simulação é para isso mesmo, né? É para você acompanhar o pacote indo de um lado para o outro. No caso aqui a gente usou apenas o ping, né? Apenas o protocolo ICMP, e você consegue então entender melhor como é que a rede funciona passo a passo, o que ele faz no switch, como é que o switch transporta isso para o servidor e assim por diante. Esse exemplo especificamente, né, quando a gente fala de um pacote que chegou no switch e aí o switch vai olhar a tabela MAC dele para mandar para algum lugar, esses detalhes teóricos eu expliquei, como eu disse anteriormente, em alguns vídeos que eu coloquei aqui no canal. Então, se você tem interesse em entender como é que funcionam esses processos, dá uma olhada, tá, nesses vídeos. É um vídeo que eu falo sobre MAC address, depois tem um vídeo, aí tem vídeo que eu falo sobre domínio de broadcast, vídeo que eu falo sobre a diferença de unicast, broadcast, multicast e tal. Então, quando você assiste esses vídeos que eu fiz no canal Hardware Magazine, falando sobre esses assuntos, essa análise aqui fica bem mais clara, tá? Fica bem mais fácil de você entender. Em todo caso, tá aqui, tá? Essa daqui então é a ideia de como que funciona o modo simulação aqui no Packet Tracer. Então é isso aí, galera. Obrigado aí vocês que estão acompanhando esses vídeos e até o próximo.